Jesus, oh glória, glória a Deus nas maiores alturas, louvado seja o nome do Eterno, só o Senhor é Deus. Gente, estou aqui na Praça do Caranguejo. Há muito tempo eu não sento aqui na Praça do Caranguejo. Passo aqui pela frente, enfim, né? Inclusive sempre passando de carro, de moto, mas esses dias, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem me dado a oportunidade de passar andando. Estou dando umas andadas por ordem, né? Por ordem do Divino, que é o médico dos médicos e Senhor dos senhores, para poder coordenação motora, melhoramento nas ramificações sanguíneas e até também higiene mental, né? Glória a Deus. Mas veja bem, aqui na Praça do Caranguejo, em Tinga, se a gente for observar, tem ali, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, tá vendo ali? Na palmeira, tá vendo? Na palmeira tem um pano branco. Aí quando você chega na outra palmeira ali, ó, tem outro pano branco e também os coqueiros ali, ó, pintados de branco, né? E isso representa a magia negra, né? Representa um símbolo da magia negra. E às vezes na igreja eu ouço pessoas, né, pastores na igreja, e às vezes eles estão dizendo que estão fazendo macumba, que fizeram macumba contra a igreja, que não sei o que com macumba. E meu Deus do céu, eu me acabo de rir, você acredita? Eu fico na igreja ouvindo essas coisas, mas eu me acabo de rir. Porque as pessoas falam, que tá fazendo macumba, que fizeram macumba, que não sei o que. Poxa, deixa eu dizer uma coisa para os senhores, que são sacerdotes do Senhor, né? Ou que são sacerdotisas do Senhor também, mulheres que são pastoras aí, que assumem igrejas. Olha, deixa o povo da magia negra fazer a macumba deles, entendeu? Deixa o povo em paz, deixa o povo fazer o ebó deles, entendeu? Seja no pé do Exu, seja na encruzilhada, seja na Mata Virgem, seja nas águas do mar, seja nas águas do rio. Deixa o povo da magia negra fazer a magia negra deles. Mas está fazendo contra mim, pastor, que não sei o que eu fiquei sabendo. Eu me acabo de rir, gente. Eu não aguento não aguento. Sabe por quê? Olha, eu acredito, é por isso que eu digo, eu acredito na Santa Escritura. Acredito na Santa Escritura. Eu, pastor Enéas, olha, pastor Enéas, pastor Enéas, acredito na Santa Escritura. Eu acredito na revelação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que é uma promessa em que seria derramado sobre toda a carne o Espírito, né, do Senhor. Joel 2 ali, 28 a seguir. E também o próprio João diz que em Mateus 3, 11 ali, depois que ele está batizando Jesus, ele diz que ele estava batizando o povo, né, com água, mas viria um que era maior do que ele, e esse os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados, o Senhor Jesus depois, ele também falou lá no livro de Lucas 24, 48, se me fala a memória, né? Em que o povo não deveria se ausentar da cidade até que eles fossem revestidos de poder, né? E depois ele chega lá, depois de ressuscitado. Falar em depois de ressuscitado, eu estava ouvindo uma pergunta hoje que fizeram na rede social e vários não souberam responder ali aquela pergunta em que quem foi o morto que ressuscitou o morto, né? Então eu entendi também ali em Mateus 27. Eu não quis me preocupar muito, porque às vezes eu respondo só uma coisa e não tenho muita, né, aquela reviravolta, enfim, para responder a verdade.
Então Mateus 27 ali, verso 51 a seguir, diz que Jesus, depois que ele ressuscita, muitos dos que estavam no sepulcro também ressuscitaram. Então o morto ressuscitou dos mortos. Oh, glória! Então, meus queridos, sobre a macumba, a magia negra, né? Então as pessoas ficam assustadas com isso. A palavra, eu acredito na palavra, eu falei, na revelação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nos milagres de Deus. Quanto às obras de feitiçaria, de umbanda, de magia negra, na mesa branca, né? Na mesa branca, né? Enfim, e em todas as áreas aí que o povo tem suas mandingas, tem seus meios deles cultuarem lá os deuses que não é o Senhor Deus dos exércitos dos céus, Deus poderoso nas batalhas, em que os próprios demônios chamam o homem de branco, ó o Grafa, Rabaxeriai, ó o Griarabaxa, Rabahai, ó o grande respeito. O homem de branco, é filho do homem de branco, não obedece ao homem de branco, caminha com o homem de branco, olha. Então, meus queridos, Jesus, depois de ressuscitado, ele disse, para não se ausentar da cidade até que a promessa do Pai se cumprisse, em que seria descido sobre vós o Espírito Santo, e seria revestido ou cheio de poder para pregar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e em todos os confins da terra, cheio de poder. Poder para quê? Para quando você chegar na Praça do Caranguejo assim, ó, se tiver capeta aqui, o capeta partir em retirada. Se tiver obra de feitiçaria aqui para destruir todos os pastores da terra, o demônio cai por terra, meu irmão. Quando vê, ó, o homem de Deus pisar, ó, na Praça do Caranguejo. Então deixa os macumbeiros, rapaz, deixa o povo fazer os ebó deles em paz, né? Deixa eles viverem a vida deles e vive a vida de vocês, pô. Você não acredita na palavra, não? Deixa eu te dizer o que a palavra diz. Olha, em primeiro lugar, lá no Gênesis capítulo 12 e verso 3 ali, a palavra diz que o Senhor fala com Abraão, né? Abençoarei os que te o quê? Abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Está fazendo bênção para você? A feitiçaria é de bênção? Então vai ser abençoado. Mas se estiver fazendo uma feitiçaria de maldição contra a sua vida, a palavra diz o que lá? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quer dizer, a pessoa lhe amaldiçoa, mas não pega. Ela vai ser amaldiçoada pelo próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos do céu. Eu estou falando porque você é filho na fé de Abraão. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Eterno. Olha, então o pastor Enéas vai continuar lhe orientando. Números 23. Ali quando Baraque, ele solicita a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Qual foi a resposta que Deus deu para Baraque? Hein? Ou para Balaão? Disse para ele, não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale magia negra, não vale nenhum tipo, né, de encantamento contra Jacó, contra o povo de Deus, e nem adivinhação contra Israel. Então não vale nada disso. Aí você vai lá para Isaías 54:17, toda a ferramenta preparada, tudo aquilo que é preparado no ebó, seja lá no que for, né, contra a sua vida não prosperará, entendeu? E todo mal que levantar contra ti, toda língua que se levantar contra ti, no juízo do Senhor já está condenado. Então você tem que se apegar à palavra de Deus e deixar que está fazendo macumba. Pô, deixe de ser pastor frouxo, deixe de ser pastora frouxa, deixe de ser líder espiritual frouxo. Então eu, pastor Enéas, quero dizer então somente para vocês que o Salmo 91, que vocês recitam tanto na igreja, eu não sei recitar o Salmo 91 todo não. Poxa, pastor, o senhor não sabe? Não sei para quê. Eu não sou apegado a essas coisas não. Rebaixa, rabacacho, ei. E quem é alguém para falar contra? Por misericórdia, ó, cego já passou a ver, paralítico já levantou, mortos já ressuscitaram e até blasfemaram aqui na Itinga quando ficou sabendo da primeira morta que o Senhor me usou, o poder de Deus me usou para ressuscitar a morta aqui, para que
aleluia, o nome dele fosse glorificado. Então, meus queridos, viva a palavra de Deus. Salmo 91:7 diz o quê? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra fala em 1 Coríntios 6:19, acaso não saber vós que é santuário de Deus, santuário de Deus. Se você é santuário de Deus, você não vai ser atingido pelo mal espiritual. Se você é templo do Espírito Santo, você não vai ser atingido pelo mal espiritual. Aleluia, glória a Deus. Acaso não sabeis que é santuário de Deus, templo do Espírito Santo que habita em vós e que não é de vós mesmo, é o poder de Deus. Então, meus queridos, mais uma vez, deixa o povo fazer a macumba deles em paz. Se me chamar para ir no terreiro de macumba, sabe o que acontece? Bora lá, meu amigo. Chega lá, eu abraço todo mundo, só não vou comer, né? Não vou comer nada, não vou beber nada. Eu vou dizer, olha, só peço que me respeite, né? Nesse lado, não posso comer nada, mas eu vou, entendeu? Teve um pessoal aqui, eles eram budistas, né? Me chamou para ir lá na reunião deles, eu fui. Porque disse que só ia na igreja se eu fosse lá. Eu digo, eu vou. No dia que eu fui, parece que o diabo correu. O diabo ficou com medo de mim, que não teve quórum para fazer a reunião. Eu disse, agora você está me devendo uma visita na igreja. A pessoa não foi na igreja, foi candidata a primeira vez, na segunda morreu. Olha, Rabachecai, Ramachuei, Ribachuibiai, Rachamai. Olha, o inimigo está aí ceifando vidas. Sede sobre e vigiai, porque o vosso adversário, Satanás, anda ao redor de vós, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas se você tem vida com Deus, olha, Pastor Enéas te garante, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Oh, glória! Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. MFB, Ministério de Fé no Brasil, sem recuar, sem temer e nada de... Sou pastor, aquele pastor, né, que o cara é todo bicudo. Não, meu amigo, seja livre. Jesus te chamou para ser alegre. O Espírito Santo não é prisão, não, é liberdade, sem pecado, na santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Deus abençoe. Pastor Enéas, glória.